Olá, seja muito bem-vindo! Hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte: você já pensou? Poxa vida, mas eu acho que eu não pertenço a esse mundo, não. Eu acho que eu não nasci para ser arquiteto, não nasci para ser engenheiro. Eu, escolhi errado a profissão. Não me identifico com obra, não me identifico com projeto. Que onde é que eu fui amarrar meu burro? Você já pensou sobre isso? Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vamos lá! O que é muito, mas assim, muito importante você ter em mente? Que você não precisa trabalhar só com projeto ou com obra. Talvez você já tenha visto, né, que na arquitetura e na engenharia tem um leque de atividades. E eu não vou falar aqui só da minha área, que é laudo de avaliação, não, porque eu não empurro nada goela abaixo a ninguém. Eu apresento e se você tiver o desejo de conhecer mais, estou aqui cada vez mais para você maratonar, para você entrar nessa área, para pegar na sua mão e para você se tornar um avaliador. Mas eu gosto de escolhas conscientes. Para isso, você precisa ter noção do que acontece nesse mundo, além de obras e projetos. Existem outras, por exemplo, na arquitetura, existe vitrinismo, existe interiores, design de interiores, existe uma série de coisas. Na parte de engenharia, existe que também arquiteto também trabalha com manifestações patológicas, vícios construtivos, inspeções prediais, enfim, com uma série de coisas. E além disso, existe também laudos de avaliação de imóveis urbanos. Os laudos de avaliação de imóveis urbanos são exclusivos nossos, dos engenheiros e arquitetos. Aqui quero deixar bem claro, mas Viviane, não são os corretores que fazem a avaliação de imóveis urbanos? É diferente, gente. A avaliação pode até ser feita, mas a metodologia que é aplicada e como ela é reconhecida, inclusive nos tribunais judiciais, se você pesquisar, você vai ver que uma série de reportagens já mostram que os tribunais judiciais bateram o martelo para os engenheiros e arquitetos desenvolverem as avaliações judiciais dos imóveis. Portanto, nós estamos falando de algo que é embasado por uma norma, não é que saiu da minha cabeça que nós que vamos fazer os laudos. Não, é embasado por norma, é necessário, é obrigatório ter ali alguém que faça esse trabalho nos bancos credenciados, precisa do perito, que são as mãos longas ali, é o braço direito do juiz, né, totalmente imparcial. Temos o assistente técnico, que é o engenheiro ou o arquiteto, que está ali também do lado do cliente, que às vezes está brigando por um bem envolvido na situação. E isso nunca vai acabar, porque sempre vai ter gente se separando, infelizmente, sempre vai ter quadro societário se desmontando, sempre vai ter empresa falindo, infelizmente, sempre vai ter, em época de crise, vixe Maria, mais ainda, sempre vai ter uso capião, né? Sempre vai ter uma infinidade de situações onde precisa avaliar um bem. Porque o juiz ele não vai determinar o valor de nada. Quem vai determinar vai ser a parte técnica, né? E por que eu estou te falando isso? Porque essa área existe e é uma área que tem menos profissionais entendendo como é que funciona. Às vezes já ouviu falar, às vezes não ouviu, nunca ouviu falar. Às vezes acha que é uma coisa muito assim distante da realidade, acha que vai se sentir menos arquiteto ou menos engenheiro por não estar ali na obra, embaixo do sol, por não estar no escritório fazendo projetos, escolhendo materiais, por exemplo, arquitetos. Eu também já trabalhei bastante assim, não, porque eu não aguentei muito tempo, mas eu já trabalhei algum tempo, uns 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, não me lembro mais, mas eu já trabalhei algum tempo com projeto. E eu pegava de tudo um pouco, gente, para ser bem sincero, eu pegava assim, arquitetura de interiores, eu pegava detalhamento, eu pegava um projeto de interiores e quando eu via eu estava detalhando o puxador do negócio e eu não estava nem ganhando por aquilo, mas aquilo me dava, assim, eu pensava, meu, é melhor eu desenhar tudo isso daqui, mesmo que eu fique até tarde, porque depois o cliente não vai me ligar me perguntando como é para fazer ou o negócio não vai virar um monstrinho. Então, assim, uma dor de cabeça, caramba, meu Deus do céu. Eu já peguei paisagismo, já peguei mais de um projeto de paisagismo. Assim, por quê? Porque eu precisava comer. Eu pegava
execução, eu pegava reforma, e olha que reforma é complicado, até que eu gostava dos meus clientes de reforma também. Pegava arquitetônico, pegava projeto para aprovar na prefeitura, pegava, assim, uma série de coisas que não tinham conexão nenhuma uma com a outra. Não me tornava uma expert naquela área, não me aproximava nem um pouco da vida que eu gostaria de ter. Pelo contrário, me afastava muito daquilo que eu sonhei para mim, daquilo que eu sonhei para minha família, que era poder descansar no fim do dia, que era poder, se viajar para algum lugar, não levar o computador, que era poder, enfim, assim, coisas tão simples, sabe? Porque eu não sou muito de ostentar as coisas, eu sou mais de ostentar a qualidade de vida, eu sou mais de ostentar coisas simples da vida, porque no fundo, para mim, isso é o que faz mais diferença. Então, assim, o que eu fazia com projeto e execução não me aproximava do que eu gostaria. E como muita gente estava fazendo, o que eu percebia era que eu era mais uma, entende? Eu era mais uma. E quando você é mais um, em qualquer coisa, mas trazendo para a nossa área de construção civil, quando você é mais um, fica muito difícil você se sentir valorizado, fica muito difícil você demonstrar o quão importante é o seu trabalho, fica muito difícil você não cair na guerra dos preços, fica muito difícil você não cair no leilão de preços ali pelo seu trabalho, fica muito difícil do cliente enxergar o valor percebido, fica muito difícil de muita coisa, né? Então eu vi que ali não ia vingar para mim. Eu não ia sair do lugar de um arquiteto comum. O que é o arquiteto comum? Não no sentido pejorativo, é no sentido de não sentir que tem um diferencial, não sentir que faz algo, não sentir que nasceu para aquilo, entende? Gosto de projeto? Gosto. Hoje não faço, se um dia eu precisar fazer, ok. Mas assim, não dependo de projeto, sabe? Isso para mim foi tão libertador, mas tão libertador, porque era muito cansativo. E a princípio, quando eu me formei, assim, antes de me formar, eu já pensava, olha, eu quero me formar e quero trabalhar por conta. Isso é uma coisa que essa independência eu sempre tive, sempre quis ter, né? Tanto é que eu tive a oportunidade de ser contratada num escritório antes de me formar, inclusive assim, de já tá ali o feedback, olha, você pode ser contratada aqui e tal. Mas logo que eu me formei, né, eu não cabia naquele lugar. Não porque o lugar era ruim, não, de forma alguma, era excelente, mas porque eu não cabia naquele salário e eu não cabia naquele espaço monótono de chegar, sentar na frente do computador e ficar o dia inteiro olhando para aquela tela, desenhando uma coisa que nem saiu da minha cabeça. Assim, não fazia sentido algum pra mim, pra minha vida. Eu não ia ser feliz, não tinha como eu ser feliz naquilo ali. Quando eu saí, eu ainda achava que eu gostava de projetos, só não gostava de ser mandada. E aí eu fui trabalhar por conta, trabalhei por conta própria, para conseguir dar para pagar as contas. Além de projetos, eu trabalhava de vendedora decoradora part-time na Tokstok. Então eu vendia durante uma parte da semana, na outra parte fazia projeto, não tinha final de semana, não tinha feriado, enfim, não tinha. Dia das Mães não estava com a minha mãe, na Páscoa, que é uma data que eu adoro, assim, adoro a Páscoa e o Natal e o meu aniversário, eu também não conseguia, enfim. E isso foi me consumindo num nível que eu falei, gente, assim, eu não estudei tanto tempo, não me matei tanto tempo, minha mãe não passou tanto perrengue tanto tempo, para eu tá achando que isso é normal. Eu nunca achei normal isso, sabe? Quando eu encontrava alguém que falava, tô trabalhando ali no escritório de arquitetura ou de engenharia, enfim, e tô ganhando R$1.500, R$1.800. Eu olhava e falava, meu Deus do céu, óbvio, às vezes a pessoa precisa naquele momento, mas assim, não é uma coisa que a gente pode aceitar, sabe? Acho que a gente precisa ter um pensamento de abundância no sentido de, poxa, eu mereço ter um salário que condiz com o que eu desejo para minha vida. Isso faz parte do crescimento, faz parte dos degraus? Faz parte. Mas onde eu quero chegar?
E esse onde eu quero chegar, se você acha que só existe projeto, execução, projeto, obra e tal, muitas vezes te limita, porque chega num momento que você não enxerga mais para onde ir. Você olha e fala, meu, eu não encaixo aqui, não tenho o que eu fazer, eu tenho que me submeter a isso. Muitas pessoas vão fazer outras coisas da vida. Acontece muito isso, fiz engenharia, fiz arquitetura, aqui na minha região eu já vi pessoas, inclusive eu abordei essas pessoas, pelo amor de Deus, sabe? Trabalhando no supermercado. E assim, não tem nada de errado trabalhar no supermercado, me entende? Mas você não, assim, você tem oportunidade, enquanto você está trabalhando no supermercado, perceba que você tem outras chances na vida, se você quiser, né? Assim, vai ser fácil? Não necessariamente, porque a pessoa precisa se manter, às vezes não é fácil esse processo, mas vai estudando, sabe? Vai estudando outras coisas, vai estudando aquilo que os outros não estão fazendo, para você conseguir que daqui a um ano você não esteja aqui, sabe? Então, esteja numa realidade bem mais favorável, como aconteceu comigo. Então, assim, o que é importante é pensar, tá, eu não me identifico com esse mundo, mas existem mundos paralelos, mas existem outras coisas que eu posso fazer. Assim como existe inspeção, existe manifestações patológicas, existe, enfim, outras infinidades de coisas, eu venho trazer para vocês o que eu tenho total domínio para trazer, que é a área de laudos de avaliação, que é uma fatia do mercado que poucas pessoas ocupam, e justamente porque poucas pessoas ocupam, quem ocupa fica num patamar onde tem mais possibilidades de se posicionar, tem mais ferramentas para se posicionar no mercado, inclusive se gostar de trabalhar com projeto, porque a abordagem muda. Você sabendo avaliação, você tem na mão uma ferramenta que te possibilita instruir o seu cliente de uma forma muito diferente. O seu olhar, ele não vai só no agora, o seu olhar já prevê ali, de certa forma, todo o percurso que o seu cliente vai fazer se ele for financiar um imóvel. Ele já prevê os riscos, ele já amplia o seu olhar para como deve ser desenhado aquele imóvel, projetado aquele imóvel, para que aquilo ali implique em mais ou menos valorização de acordo com o objetivo do seu cliente, se é uma linha de financiamento X ou Y. Então, tudo isso faz o quê? Até na fala, na abordagem, você já agrega valor. E esse valor percebido é o que faz o seu cliente falar, eu quero pagar por esse aqui. Encontrei um mais barato ali na esquina, mas ele não vai me oferecer isso aqui. Ele nem me falou desse risco. Ele nem me falou como ele soluciona. Ele nem falou que vai tirar a minha dor de cabeça. Então, entende como a abordagem é diferente, como a percepção que você gera no seu cliente é diferente, é muito diferente. E assim, essa questão de não se encaixar nessas partes, porque talvez você não goste, tem gente que odeia fazer projeto, e como eu disse, vai muitas vezes fazer outras coisas da vida. Vai fazer Uber, fez engenharia ou arquitetura, vai fazer Uber, vai fazer, enfim, outras coisas, vai fazer bolo, vai fazer... E tem algo errado? Não. Assim, a liberdade é sua, mas eu não quero que essa escolha aconteça por falta de opção, entende? Se for uma escolha, você conhece a área e fala, tá, mesmo assim não é pra mim, tá ótimo, tá, show de bola. Mas o problema acontece quando você escolhe por falta de conhecimento, por não saber nem que existe, ou saber que existe e não saber como acessa. É aí que está a questão, onde a gente precisa gerar, eu trabalho muito nesse sentido, de gerar consciência, porque é assim que as coisas duram a médio e longo prazo. Então, se você não se identifica, você se sente aí de alguma forma o patinho feio da construção civil, que enfim, desde a faculdade você pensava, o que eu estou fazendo aqui? Mas sei lá, passei no vestibular, estou aqui, né? Deixa eu continuar, porque é pior ir para trás do que para frente. Ou se você estava ali trabalhando, pagando a sua faculdade particular, você pensava, putz, mas já gastei tanto até aqui, como é que eu não vou continuar? Ou quando você se formou, você falou, meu Deus do céu, assim, não estou conseguindo nem pagar minhas contas. Saiba que você tem um caminho para você poder trilhar, que na minha vida me ajudou muito, assim, muito mesmo.
você tem todo o direito de falar quero ou não quero conhecer essa área, quero ou não quero me aprofundar e crescer nessa área, mas conheça, experimenta essa área. Experimenta, porque assim, eu sendo muito, mas muito sincera, das pessoas que me circundam, que eu conheço, que trabalham com avaliação, o mercado pode até fazer assim em alguns momentos, porque a construção civil, independente do subnicho, do nicho, faz isso mesmo, tá? Pode até fazer assim, mas não larga o osso da área de laudos de avaliação. Pode até complementar a renda, pode até não ser a renda principal. No meu caso, é a minha renda principal. Eu tenho 3 empresas de laudos de avaliação, só trabalho com laudos de avaliação, sou especialista nessa área, mas tem gente que às vezes quer complementar a renda, tem gente que quer experimentar, tem gente que não quer ir com tanto afinco, tem gente que não quer ir tão rápido e tem gente que quer ir com tudo. Então, você precisa perceber isso, mas todos dão um jeito de manter isso na vida. Por quê? Sente que tem mais formas de trabalhar, tem formas de fazer uma renda extra, tem formas de se posicionar, começa a se sentir mais valorizado, começa a se sentir mais... Aqui tem um diferencial que não é mais do mesmo para os outros, consegue se posicionar como não sendo mais do mesmo para os clientes. E isso, assim, é fundamental se você quiser que o cliente te valorize. Porque se você, nem você enxerga em você, parece muito clichêzão isso, né? Mas assim, se nem você enxerga em você que você faz algo diferente do que os outros, que você realmente agrega valor, como é que o cliente vai fazer isso? Não dá porque você não vai transpirar isso. E muitas coisas a gente precisa transpirar, né? Tem que ser muito verdadeiro nesse sentido. Então, assim, não se arrependa por ter escolhido essa carreira. Saiba que você precisa experimentar outras formas de trabalhar e que você não vai ser menos engenheiro ou menos arquiteto por não estar fazendo projeto ou construindo casas, enfim, não, isso não te faz menos arquiteto, pelo contrário, isso te faz mais atraente aos olhos do mercado da construção civil. Porque se você ali é o diferente, você pode ter muito mais liga, ser um grande imã para todas aquelas pessoas que fazem tudo igual em volta de você e que vão querer estar próximas de você, vão querer linkar a vida profissional delas com você, porque você tem algo diferente a oferecer. E você acaba se tornando alguém mais atrativo mesmo profissionalmente para networking, para sociedades, para, enfim, parcerias de vários tipos. E isso é muito rico. Isso talvez seja uma coisa que hoje você não enxerga, mas que trilhando esse caminho, você vai começar a perceber o quanto isso te traz uma autoestima profissional, não no sentido de ser melhor que ninguém, mas no sentido de ser melhor do que você achava que você poderia ser. Agora, eu vou te mostrar 2 realidades. Uma, quando eu trabalhava com projetos e fazia de tudo um pouco, quando eu pegava tudo que aparecia na minha frente, e outra, quando eu comecei a trabalhar com laudos de avaliação. Você vai ver que em uma pilha eu tenho um punhado, eu tenho várias propostas que foram recusadas de clientes, ou seja, foram trabalhos que eu me dediquei para montar uma proposta, que eu fui numa reunião, que eu ofereci o meu trabalho e não fisguei o cliente. O cliente, por algum motivo, não viu valor naquilo ali que eu trabalhava na época. Então, assim, aquilo que eram potenciais clientes é uma pilha de propostas que nunca se transformou em contratos, tá? E do outro lado, eu tenho uma pilha de laudos que me trouxeram realmente rentabilidade, onde eu não dei tiros no escuro, onde o meu trabalho não foi perdido, que cada gotinha de suor se transformou realmente em faturamento. E eu quero que você veja isso e pense nisso aplicado na sua vida. Como são essas duas realidades, se você se identifica e como você acredita que isso poderia potencializar várias áreas da sua vida. Vamos dar uma olhada? Hoje, o que eu quero compartilhar com você são 2 realidades muito distintas.
Uma é uma montanha de propostas que na época que eu trabalhava com projetos nunca foram efetivadas, nunca se transformaram em contrato e nunca se transformaram em trabalhos e, consequentemente, em faturamento. E outra é a realidade com laudos de avaliação, onde constam as ARTs, notas fiscais, enfim. Primeiro, nessa pilha de propostas, são trabalhos que eu tive um primeiro contato, fiz uma reunião, até 2014 eu fazia isso, e nunca consegui transformar em contrato, efetivamente. Aqui, por exemplo, olha, tem até o formato aqui que eu utilizava lá nessa época. E isso tudo é trabalho, gente, é trabalho de graça, na verdade, que nunca se transformou em cliente. Aqui, ó, proposta lá em 2014. Aqui também proposta também, proposta, tudo proposta, até com algumas análises que eu fazia para ver a viabilidade e tudo isso. Aqui também estava arquivado ali no armário, resolvi mostrar para vocês. Tudo isso sobrado, muitas vezes acabava até tomando um tempo, enfim, tudo isso aqui foi trabalho perdido, dinheiro perdido, pessoas que não se transformaram em clientes, mas que tomaram o meu tempo e eu poderia estar trabalhando com outra coisa que eu pudesse estar ganhando dinheiro realmente, ou com conhecimento de laudos, eu poderia ter de alguma forma potencializado essas pessoas para se transformarem em clientes e em dinheiro. Aqui, pelo contrário, eu já tenho a pilha de quando eu comecei realmente a trabalhar com laudos de avaliação. Aqui vocês vão ver que tem várias, que era de um arquivo e tem vários valores aqui. Olha, por exemplo, essa aqui foi uma nota fiscal com laudo de avaliação, uma nota de R$21.000. Aqui, em um mês, esse daqui. Aqui tenho 22 laudos de avaliação. Isso aqui é uma RT. Essa RT, ela tem todas as descrições dos endereços onde a gente realmente fez os laudos de avaliação. 48 laudos de avaliação. 23 laudos de avaliação. Enfim, aqui é arquivar. Mas e aí, Viviane, eu preciso pagar uma RT por laudo? Não, olha, tá até aqui, ó, esse aqui é até de 2016, o valor que foi pago por uma RT cheia de laudos de avaliação foi R$83. Hoje, quanto tá? Tá em torno de R$97, R$98, é menos de R$100 ainda assim. Aqui, ó, mais um boleto de RT mensal, de laudos de avaliação. Aí depende do banco, claro, né, que você está credenciado atuando. Mas o que eu sempre falo, aqui 50 laudos de avaliação. Enfim, o que eu sempre falo é o seguinte, você não pode ficar amarrado só com um banco. Você precisa, R$9.000, você precisa estar engajado com a área de laudos para saber atuar em vários setores, judicial, particular e também bancos, mais de um banco se possível, mais de uma atividade se possível, porque é isso que acontece aqui, ó. Isso aqui foi de 2016, toda a conferência para poder prestar contas. Então, eu não falo para vocês sobre laudo sem ter um longo histórico. Esse histórico aqui, essa pilha tem de vários anos, vocês estão vendo, onde as coisas foram mudando, obviamente. E hoje, Viviane, qual é o faturamento? Hoje você consegue conciliar demandas para ganhar R$10.000 por mês, sim. Agora, o que você não pode é só se acomodar e esperar o trabalho chegar para você sem você ter movimento algum. Então, por que é importante você saber? Sim, o mercado muda, mas você precisa aprender a dançar conforme a música. Se hoje tem bancos que já tem mais credenciados, já tem mais pessoas, ainda assim, perto da atividade de projetos, ainda assim é muito mais rentável do que você ficar trabalhando praticamente de graça, como foi esse caso aqui. Vou mostrar mais alguns aqui para você, porque isso tudo é material que foi elaborado ao longo desses anos. E aqui nem estão todos, aqui está
uma das caixas de arquivo mesmo. Então, o que eu passo para vocês na metodologia e para trabalhar com laudos de avaliação do zero ao mercado de laudos, para ter um faturamento elevado, para você poder complementar a sua renda, é com base no que eu vivi realmente. E aqui, por exemplo, esses daqui, não sei se vocês viram, mas tinha notas fiscais que eram notas fiscais número 40 e poucos. Hoje, essa mesma empresa aqui está com nota fiscal de número 113. Então, se você for calcular tudo isso, realmente foi um tempo muito bem investido. Então, enfim, ó, tá vendo? Nota fiscal 42 lá em 2017. Enfim, tudo isso daqui para poder te mostrar que você tem dois caminhos. Ou continuar trabalhando só com os projetos, que não é ruim. Se você gosta disso, tá tudo bem, siga. Às vezes você é bom em proposta, é bom nisso tudo e tá tudo certo. Se isso tá te dando o faturamento necessário para você ter uma vida com qualidade, com um valor justo, tá tudo bem. Mas se você tá passando por uma situação como a que eu passei aqui, de um monte de trabalho perdido, não conseguindo pagar as contas, enfim, você tem essa oportunidade de conhecer a área de laudos de avaliação de imóveis urbanos. Para você se amarrar em um banco só? Não. Para você conciliar demanda, complementar a sua renda e ter um diferencial realmente no mercado. Então, se você quer saber mais sobre essa área, eu te convido a acompanhar mais de perto o nosso canal no YouTube, no Instagram, a você poder consumir um conteúdo que te gere efetivamente resultados e não baseado em 1, 2 anos de caminhada na área de laudos, não, em 7 anos de caminhada com laudos de avaliação e exclusivamente com laudos de avaliação, tá? Não juntando todas as coisas. Então, vem com a gente, aprenda, maratone os conteúdos. Um grande beijo!